Glória a Deus. Queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre dons espirituais. Só me dá um pouco mais de retorno aqui, por favor. Tá baixinho para mim. Aleluia. Dons espirituais. Abre a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos começar no versículo 1. 1 Coríntios 12, 1. Dons espirituais. Aleluia. Se você encontrou, diga amém. Deixa eu explicar como que vai ser hoje. Eu gosto de um evangelho prático, porque de fato o evangelho é prático, ok? E o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, ok? E sabe que evangelho sem poder não é evangelho, ok? Evangelho não é uma teoria, não é uma religião sem vida. Não. Os cultos não podem se transformar em palestras, ok? Porque a palavra pregada é viva, ela é vida e é viva, ok? E quanto mais você sabe de um assunto, mais ele funciona para você. Você ouviu isso? Hoje eu vou despertar você para fluir, operar nos dons espirituais. Antes de ler o texto de Coríntios, que eu falei 12, eu vou ler 1 Coríntios 1, 7 com vocês. 1 Coríntios 1, 7. Quero mostrar umas coisas para vocês. E diz: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra versão diz que para eles, e dá para se entender melhor, para a igreja de Coríntios, essa igreja, não faltava nenhum dom para se manifestar. Em outras palavras, eles tinham todos os dons. A igreja de Coríntios, a mesma igreja que certa vez aí no início da carta também foi chamado por Paulo de carnais, vocês são carnais, é a mesma igreja que ele disse para eles que não faltava nenhum dom espiritual se manifestar, esperando a manifestação. E Paulo instruiu eles sobre as manifestações, instruiu a eles sobre os dons espirituais. Então em 1 Coríntios 12, 1, vamos começar ali, diz a respeito dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Próximo. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Segura aí. A manifestação do Espírito é concedida a cada um ou a cada pessoa, visando a um fim proveitoso. Então, como eu falei no início, hoje eu vou ensinar sobre os dons espirituais. No Rema, nós temos uma matéria chamada dons espirituais, né? Manifestações do Espírito. E lá se ensina, em 8 dias de aula, ou 7 dias,
eles ensinam sobre os dons espirituais. Então você vai entender que num dia só eu não vou conseguir ensinar tudo. Mas eu vou ensinar uma coisa importante a esse respeito. E depois disso, eu não só vou ensinar na teoria, letra, mas eu vou fluir com vocês no Espírito. Nós vamos fluir nos dons. Eu disse, nós vamos fluir. Eu vou ajudar você. E nós vamos fluir hoje aqui nos dons espirituais. Então, preste atenção no que vai ser ensinado para você aprender mesmo. Então, você hoje vai aprender na teoria, na prática e no poder, ok? Vai ser tremendo hoje. Diga aí para o seu irmão do lado, irmã, vai ser tremendo hoje. Isso, para despertar nele ou nela a expectativa. Não deixe que o calor, ok, o calor mesmo atrapalhe nada hoje, porque nós vamos fluir nos dons e vai ser maravilhoso, ok? Então diz, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, próximo. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Para que eu vou explicar esses dons, dois dons. Veja que ali ele está falando sobre a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. Ele não está falando sobre a sabedoria e nem sobre o conhecimento. Essas duas coisas também tem na Bíblia. O conhecimento, eu tenho pregado algumas mensagens que diz respeito a conhecimento, não é? Vocês já têm ouvido algumas mensagens nesse sentido. Mas aqui nós estamos trabalhando sobre a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. O que seriam esses dois dons? Deus, ele é o Deus de toda sabedoria, toda sabedoria. Ele de fato foi quem criou a sabedoria. Então Deus está acima, claro, da sabedoria. E ele sabe todas as coisas. Todas as coisas Deus sabe, ok? E quando se fala de a palavra da sabedoria, o que seria? É uma palavra que é pega do coração ou da mente de Deus e é liberada para você. Então você acaba tendo um fragmento da sabedoria de Deus na sua vida. Isso se refere a algo do futuro, ok? Por exemplo, se Deus pega para o pastor Ricardo e mostra para ele algo sobre a vida do Emerson, algo que vai acontecer no futuro, isso foi pego da sabedoria de Deus. Deus pegou da sabedoria dele, liberou na vida do Ricardo, ok? Ele ficou sabendo de algo da sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus, ela é completa. Deus pegou um fragmento, uma palavra daquilo e deu para o Ricardo a respeito de uma situação ou de uma pessoa, no caso aqui o Emerson. Então Deus falou algo. E aí o Ricardo agora tem uma revelação, uma palavra de sabedoria com respeito ao futuro. Então ele fica operando nesse dom, a palavra de sabedoria. Agora a palavra de conhecimento também é mais ou menos do mesmo jeito, só que ela fala do passado e do presente. É algo do passado ou presente, atual, que possa estar acontecendo. Então Deus vem e pega uma palavra de conhecimento e libera para um de vocês, certo? Falando de uma situação, falando de uma pessoa, um evento, algo assim. Então, para vocês entenderem, a palavra de sabedoria sempre vai falar do futuro. Deus sabe o que vai acontecer, ok? Ele sabe o que está no futuro. Agora, conhecimento é que ele conhece. E ele conhece o que já aconteceu ou algo que está acontecendo, ok? Então, saber, ele sabe o futuro. Conhecer, ele conhece algo do passado ou presente. Então, esses dois dons, que de fato são dons de revelação, ok? Esses dois dons são dons de revelação, não são os únicos dons de revelação, eu vou te mostrar, mas esses dois dons você pode chamá-los de dons de revelação. Agora tem mais dons aqui, vamos lá. Há outro, no mesmo espírito, a fé, e há outro no mesmo espírito, dons de curar. Volta aqui e deixa eu explicar. A fé que está falando aí, por exemplo,
Você sabe, eu tenho ensinado em Romanos 10, 17, diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então a forma de você obter fé é por meio de ouvir a palavra de Deus. Agora, quando se fala de esse dom, e aqui é uma operação, não é a mesma fé que a gente recebe pela palavra. Isso aqui eu chamaria hoje de uma fé especial. E como seria? Deus, ele também tem toda a fé, ok? A fé que criou os mundos, quando ele disse haja luz e houve luz. Deus é um Deus de fé, não é? Ele é o Senhor da fé. E quando ele libera esse dom de fé, é também um fragmento para alguma coisa, situação ou pessoa. Ele libera na vida de alguém, ok? Dos crentes, para que esse crente possa operar nesse dom da fé. Todo mundo deve ter fé, precisa ouvir a palavra de Deus, crescer em fé. Mas nesse caso aqui, Deus escolhe algumas pessoas específicas para operar no dom, porque a fé que você recebe para você, eu digo, não é essa fé aqui, mas a fé comum que você recebe, você opera com ela para sua, especialmente, principalmente para a sua vida. Nesse caso do dom, da fé, ele opera na sua vida por causa de outras coisas ou pessoas, ok? Então, cada um dos dons, só para você entender, eles são dados a cada um dos crentes, para que os crentes possam operar a favor de outras pessoas, outras vidas, ok? Cada dom do Espírito, ele é dado para você operar e alcançar a igreja, abençoar a igreja. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando do prédio, mas estou me referindo a vocês, ok? Então, cada um desses dons que eu estou ensinando hoje, ok? Eles são dados para o benefício da igreja local ou toda a igreja no modo geral, ok? Eu digo a igreja universal, né? Do mundo inteiro. Então, os dons são dados, e eu estou aqui no dom da fé agora. Então, essa fé que opera aqui é uma fé especial. Aí tem outra coisa aqui. Fica lá de novo, volta lá. Deixa eu... A outro no mesmo espírito, a fé. A outro no mesmo espírito, dons de curar. Então, também, aqui, você pode orar por qualquer pessoa. De fato que você deve orar por qualquer pessoa para ser curada. Você como crente deve fazer isso, ok? Você precisa fazer isso, aliás, orar por qualquer pessoa utilizando a sua fé para que as pessoas possam ser curadas. Mas Deus libera na vida de algumas pessoas também, não são para todos. Por isso que ele fala, a um é dado, a outro é dado, a outro é dado. Ele distribui. Então aqui está falando de um dom especial. É um dom de curar, ou dons de curar, como ele chama. Então esse dons de curar, eu opero nesse dom. Dons de curas. Você percebe que muitas vezes os dons de cura operam na minha vida. E isso é sobrenatural. E na verdade ele opera em mim para você, ok? Ele opera em mim não para mim. Ele opera em mim para você. É assim que funciona quando a gente opera nesses dons. A gente não opera nesses dons para nós mesmos. Deus libera esses dons para operar para a vida das outras pessoas. Então aqui fala dos dons de curar. Aí o próximo versículo vai dizer... A outra operação de milagres, ok? Deixa eu separar aqui, cura de milagre. Por exemplo, se alguém, por exemplo, não tem um órgão no corpo, ok? Seja ele qual for. Se alguém não tem esse órgão, essa pessoa não, ela está querendo receber, ela não está precisando de cura, porque ela não tem o órgão. Então não é uma questão de cura. Por exemplo, imagina que alguém não tem um braço. Então ele não precisa da cura do braço. Ele precisa de outro braço. Ok? Então, para ter outro braço, ele vai ter que operar um milagre. Então, a operação de milagres é algo criativo, não só no que diz respeito ao corpo das pessoas. Ok? É algo criativo, não somente nisso. Por exemplo, quando Jesus multiplicou pães e peixes, ele estava operando nos dons, ou no dom, a operação de milagres. Ok? Quando ele fez aquelas coisas ali, naquele sentido, era um dom que estava operando na vida dele. Dom de operar milagres. Ok? E Deus também libera esse tipo de dons para a igreja. Antes de eu continuar ali, eu sei que muitas vezes a igreja, ela perde por falta de conhecimento. E às vezes as pessoas na igreja, eles ficam pensando que os dons,
eles só operam na vida dos pastores ou ministros. Então eu queria que você já hoje me ouvisse e pensasse uma coisa. Os dons são dados para o corpo de Cristo, distribuídos para o corpo de Cristo. E ali não fala assim, a um profeta é dado, a outro apóstolo é dado, a outro pastor é dado. Não, ele fala, a um é dado. Quem é esse um? Pode ser qualquer um da congregação. Não precisa ser necessariamente pastor. Eu sei que os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres, eles devem operar nos dons espirituais, ok? Esses 5 dons ao qual eu falei, dons ministeriais, eles devem operar com as suas capacitações divinas, ok? Que são os dons. Todo ministério precisa ser equipado. É um exemplo, o profeta, ele precisa ter os dons de revelação, ok? Um evangelista, ele precisa operar no dom da fé, de cura e de milagres, e assim por diante. Esses dons precisam operar sim na vida do pastor, evangelista, mestre, profeta, apóstolo. Mas não são os únicos que vão operar nos dons. De fato, a vontade de Deus é que a congregação opere nos dons. É que você, igreja, opere nos dons. Agora, eu iniciei falando que a igreja de Coríntios, essa a qual estou lendo uma parte da carta, eles não tinham nenhum dom faltando. Eles tinham todos os dons. Eu ainda não terminei a lista dos dons, são 9 dons, ok? 9 dons eu não terminei ainda. Mas a igreja de Coríntios estava operando em todos os dons. E aqui diz, a outra operação de milagres, a outra profecia, a outro discernimento de espírito, profecia. O que seria uma profecia? É algo inspirado por Deus, algo profetizado, falado, que vem do coração de Deus e você fala, declara. Não aquelas declarações que a gente normalmente fala, né? A gente tem aqui a nossa confissão de fé na hora do dízimo e da oferta, e aquilo é uma confissão. Mas, no caso do dom de profecia, simplesmente sobe algo no seu coração, você não sabe porquê, e você começa a falar aquilo. No domingo passado eu operei em alguns dons na igreja de Sorocaba. Alguns, eu vou explicar para vocês. E eu comecei lá operando no dom de profecia. O que aconteceu? Como que foi isso? A igreja precisava de algo. Algo precisava ser falado lá. Eu não sabia do que se tratava. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia. Até porque eu cheguei lá e eu fiquei trancado no quarto, orando em outras línguas e buscando de Deus o que eu deveria falar. Então subiu no meu coração que eu deveria ensinar sobre oração em línguas. Algumas pessoas aqui da igreja ouviram a minha mensagem. Se você não ouviu, você pode acessar o meu canal no YouTube e você vai ver essa mensagem lá, não é? Que tem alguém correndo assim no cartaz. Então você vai ouvir essa mensagem. Então eu subi para pregar na igreja e de repente, isso já aconteceu muitas vezes comigo. De repente eu comecei a falar pelo espírito de profecia com a igreja. Eu até mandei esse áudio para muitas pessoas aqui da igreja para ouvir uns 15 minutos, mas de fato que foi uns 20 minutos, mas só ficou gravado uns 15 minutos. Então eu comecei a falar pelo espírito de profecia com a igreja. E eu comecei a falar, e na hora que eu estava falando, eu sabia que eu estava corrigindo algo no meio da congregação. Eu sabia disso, eu não sabia quem, eu não sabia por quê, mas eu estava corrigindo. Na hora eu fiquei até um pouco constrangido, porque lá não é a minha igreja. Eu não posso ir na igreja de um outro pastor e corrigir ele. Ou corrigir a igreja, no caso, não era ele, a igreja. Só que eu percebi pela cara dele, pela motivação dele, que ele estava gostando, que ele estava animado com aquilo. De fato que eu soube depois que ele estava gostando, e muito, porque eu estava de fato apontando situações específicas lá no meio da igreja. Eu estava falando sobre coisas específicas mesmo, diretas. Então aquilo era o dom de profecia atuando. Também eu operei lá na palavra de conhecimento. Enquanto eu estava pregando, você, se ouvir a minha mensagem, vai ver que eu fiz isso na hora. Eu estava pregando e subiu algo dentro de mim. Era interior. Eu não ouvi uma palavra, não, eu não tive uma visão. Ok, na hora eu não tive uma visão, mas eu percebi algo. E durante a pregação eu falei assim, eu não sei porquê, mas eu percebo que tem alguém que acabou machucando um dos dedos da mão aqui. Você está com esse dedo doendo, está machucado,
E eu não sei o que aconteceu de fato, mas você está aqui na igreja. E quando eu falei, tinha um rapaz assim sentado igual o meu irmão aqui, e esse rapaz quase que pulou da cadeira. E eu olhei pensando que era ele, que se tratava dele, ele quase pulou da cadeira. E eu olhei para ele, e quando eu olhei, é você? Não. Aí eu vi lá atrás, a esposa estava lá no fundo, e aí ela levantou a mão, sou eu, pastor. Venha cá. E eu parei a pregação na hora, eu vi o dedo dela, ela vinha há 8 dias com dores naquele dedo, e quando ela chegou, ele estava muito inchado, e parecia que estava fora de lugar. Ela contou que, na verdade, como ela vinha com essas dores, o marido dela no dia anterior foi tentar ajudar, colocar o dedo no lugar. Então ele pegou e foi tentar colocar o dedo no lugar, e ele piorou as coisas. Então realmente ficou agora fora de lugar, e com a dor talvez dobrou a dor dela. Então ela estava contando ali para nós, então foi isso que aconteceu, olha aqui o meu dedo, e eu vi, não precisava nem ela falar o jeito que estava inchado, e sabe quando tem uma ponta para cá, tinha uma ponta apontando aqui, era assim que estava o dedo dela, parecia que estava apontando para lá, aqui, estava assim. Eu falei, está doendo? Ela disse, está muito. Eu falei, ok, posso pegar nele de leve? Ela falou, pode. Toquei no dedo dela, e o dom de cura começou a operar. Então eu tinha operado na palavra de conhecimento, que é, como eu te falei, eu soube de algo que estava acontecendo na vida de alguém da congregação. Isso é a palavra de conhecimento. Aí o dom de cura vai começar a operar, e eu já sei que é assim que funciona. Quando Deus me dá uma palavra de conhecimento, eu sei que ou ele vai operar no dom de cura, ou ele vai operar dons de milagres. Eu já sei que ele vai fazer isso. Porque ele não vai, os dons eles sempre vão operar um junto do outro. Eles cooperam, sabe? Então eu sabia que o dom de cura ia operar agora. Toquei no dedo dela, orei por ela, e eu falei, agora vai, e no final nós vamos conversar, você fala para a igreja o que aconteceu. No final do culto eu estava passando na porta, ela me disse, olha aqui pastor, ó. Antes ela não podia mexer o dedo. Ela falou assim, eu não consigo mexer. Ela falou, olha como está, ó. Eu falei, você não podia fazer isso? Ela falou, de jeito nenhum. Mas olha como está, ó, curada pastor, curada. Então, isso foi a operação, o dom de cura. Então, aqui nós estamos lendo sobre, eu estava falando dom de profecia, que é o que eu falei lá, pelo espírito de profecia. Há outro, discernimento de espíritos. O que seria discernimento de espíritos? Deus abre os seus olhos e você acaba vendo dentro da dimensão espiritual. Você pode ver demônios, pode ver anjos, pode ver situações. Simplesmente os seus olhos espirituais se abrem e você entra naquela outra dimensão. E normalmente isso também acontece, e outro dom ele vem junto. O Júnior, ele tem tido visões, né? Ele tem tido visões e às vezes ele vê dentro da dimensão espiritual. Tem acontecido, ele me contou um extraordinário que ele teve a semana passada. Ele viu, simplesmente ali dentro ele viu, era uma visão, e Deus começou a falar com ele na palavra de sabedoria, dando algo para ele em relação ao futuro. Agora, no discernimento de espírito, às vezes você pode ver um demônio. Às vezes você vai sentir cheiro, sabe? Cheiro. Pode ser cheiro bom ou pode ser cheiro podre, ok? O que acontece de fato? Quando você opera no discernimento de espíritos, você pode ver, ouvir, sentir ou simplesmente perceber. Tipo um vulto, sabe? Algo como um vulto. Você simplesmente percebe dentro daquela dimensão. Aquilo é a operação do discernimento de espíritos. Tá bom? Então, aí tem mais dons aqui. Há variedade de línguas e há outro capacidade para interpretá-las. Nós podemos orar a Deus para interpretar as nossas línguas, oração em línguas, quando nós oramos em casa e tudo, estamos orando na nossa vida particular, nós podemos pedir para Deus, Pai, mostra para mim o que eu estou orando em línguas, né? O que eu estou falando, revela para mim, dá interpretação de línguas para mim, nós podemos fazer isso. Mas aqui nesse caso, existem 2 dons que eles são dons dados para o benefício da igreja também, junto com os outros 7. Então esses dons, um é variedade de línguas. Simplesmente você começa a falar uma língua que ela vai ser interpretada. Você pode falar a língua de outros países, ok? Por exemplo, você não sabe o alemão, de repente você pode falar o inglês ou algo assim, certo? E Deus tem usado isso muitas vezes
através da vida de homens e mulheres de Deus, para falar com pessoas estrangeiras, às vezes na congregação. Às vezes tem alguém aqui que chegou e ele simplesmente fala grego. A gente não fala grego, não entende grego, eu acho que ninguém aqui fala e entende grego. Mas de repente, por acaso, você começa a orar em línguas. Vamos todo mundo orar, gente. Aí começa a igreja a orar em línguas. Daqui a pouco um irmão começa a falar em grego. Aquele outro irmão que está próximo, que ele é estrangeiro, ele começa a ouvir e entender. Isso pode ser uma forma. Outra forma que pode acontecer, na variedade de línguas, você fala uma língua que não é língua da terra, mas alguém vai ter a interpretação daquilo. E veja que não é tradução, ok? Não é uma tradução daquilo, é uma interpretação. Então assim, eu posso falar aqui 5 minutos e de repente a Érica se levanta para interpretar e fala em 1 minuto o que eu falei em 5. Pode acontecer, ou o inverso, eu falo 1 minuto e ela para interpretar 5 minutos falando. É um exemplo, ok? Então esse seria variedade de línguas e interpretação das línguas. Próximo. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Por que eu estou falando desse assunto hoje à noite? Queridos, não tem nada por acaso na Bíblia, e Deus não faz nada por acaso, ok? Nada por acaso. Esses dons, eles são dados para, como eu falei, o benefício da igreja, ok? Muitas pessoas, vocês vão concordar comigo, muitas pessoas, o homem, como ele foi criado por um Deus sobrenatural, ele tem desejo pelas coisas sobrenaturais, ok? O homem é assim, ser humano. Seja ele crente, não crente, não importa. O ser humano tem desejo pelas coisas espirituais. É tanto que, aonde houver um suposto profeta que está dando profecias, revelações, visões, as pessoas correm atrás. Só que também, por outro lado, eles também vão nas outras religiões, como candomblé e outras, porque eles também querem uma visão, uma revelação, algo assim. E por que assim? Porque o homem, ele deseja o sobrenatural, ok? O homem deseja. Então as pessoas até pagam rios de dinheiro para ter uma revelação do futuro. Não é assim, sim ou não? Mas sabe que o diabo, ele copia as coisas de Deus. Aquelas operações que a gente vê lá, as originais, são da igreja. E Deus deseja que cada crente possa operar em algum dom espiritual. Agora você não precisa, como eu falei, ser um ministro, um pregador, um pastor ou algo assim, para você operar nos dons espirituais. Você pode operar nos dons e você deve operar nos dons. E Deus que deu os dons espirituais, Ele é o maior interessado em liberar esses dons para a igreja. Deus é quem está mais interessado em que você opere nos dons, porque veja só, irmão ou irmã, muitas pessoas vão ser convencidas, não com as nossas pregações, eles vão ser convencidos com a revelação. Quando a cura se manifesta de fato, quando o poder está atuando. Muitas pessoas vão se converter ao evangelho quando eles veem o poder de Deus em manifestação. E de fato que Paulo declarou várias vezes, a minha palavra e a minha pregação não eram meramente palavras com sabedoria humana. Eu preguei com demonstrações do Espírito e de poder, para que a sua fé não se apoiasse somente no conhecimento ou sabedoria humana, mas se apoiasse no poder de Deus. Isso foi a fala de Paulo em Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios 2, ele falou isso. Então, irmão, irmã, está faltando os dons espirituais, as operações nas igrejas. Eu tenho tocado essa campainha por anos.
Eu tenho buscado os dons por anos. Eu tenho pedido, porque a Bíblia diz, e eu vou ler em alguns versículos junto com você. Veja 1 Coríntios 12, 11. 1 Coríntios 12, 11. Mas o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Agora veja 1 Coríntios 12, 31. 1 Coríntios 12, 31 diz: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. 1 Coríntios 14, 1. 1 Coríntios 14, 1 diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pelo menos 2 vezes nós já lemos: procurai com zelo os dons espirituais. Sim ou não? Procurar com zelo. Eu já vou falar sobre esse zelo. Aqui em 1 Coríntios 14, 12, diz: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurais progredir neles. Você procura dons espirituais e procure progredir, avançar com eles, porque isso vai trazer benefícios para a igreja. Deus é o maior interessado e é quem é mais desejoso de que a igreja opere nos dons espirituais. Deus é um Deus soberano e poderoso, e Ele quer liberar fragmentos dos dons na vida das pessoas. Ele quer abrir os seus olhos para você ver dentro da dimensão espiritual. Ele vai revelar coisas das quais você está... Olha, querido e querida, ouça-me. Deus quer mostrar coisas para você a respeito do futuro. Negócio que você deveria entrar ou que não deveria entrar, Ele quer mostrar para você. Deus vai mostrar para você coisas, o que fazer. As coisas que onde vir, a Bíblia diz que o Espírito vai mostrar aquelas coisas que estão para acontecer. Deus não quer deixar você enganado, sabe? Eu ouvi o Luciano Subirá ensinando sobre dons uma vez, e eu me lembro dele contar uma situação. Ele contou várias, mas essa chama muito a atenção. Ele perdeu a carteira. E procura daqui, procura dali, e não encontrou a carteira. E aí ele perguntou para Deus: Senhor, onde eu deixei essa carteira? E ele teve uma visão, uma mini visão. Ele via ele correndo, era um dia de chuva, ele correndo, e quando ele foi saltar, porque tinha água corrente assim, ele foi saltar naquela água, e aí ele viu que aquela carteira caiu naquela água, e acabou a visão. Então ele viu, que ele lembrou de onde ele passou e deu esse pulo. Ele falou: uau, minha carteira está naquele lugar. Então ele foi procurar. E quando eu não sei se eu vou conseguir contar na íntegra, alguns de vocês conhecem isso, mas vai edificar vocês de qualquer forma. Quando ele foi procurar lá naquele lugar, é óbvio que a corrente tinha levado a carteira. A corrente levou. Foi ali mesmo que caiu, mas a corrente levou. E agora? Aí ele: Senhor, eu sei que o Senhor me mostrou até aqui, e se o Senhor me mostrou até aqui, o Senhor pode me mostrar mais disso. E aí Deus abriu aquela visão para ele de novo, e ele viu o resto da visão, aonde foi parar aquela carteira. Você se empolga com isso? Você se empolga em saber que você pode ter visões, revelações de coisas que dizem respeito à sua própria vida? Você se empolga que Deus pode mostrar para você a pessoa errada também? Kenneth E. Hagin, ele era jovem, não era casado, e ele estava interessado naquela época, ele já um pregador jovem, interessado numa moça da igreja, muito interessado nela. Ok? E ele vinha orando sobre aquilo, sobre aquela questão. Olha, deixa eu dizer algo para você. Se você começar a orar
com alguém sobre se você deve namorar ou não, não só comece a orar, mas pare para escutar a Deus de verdade, a resposta. Porque na maioria das vezes as pessoas falam assim, vamos nós dois orar para a gente ver se começa a namorar. E na maioria das vezes eles começam a namorar, eles não estão muito interessados em na resposta, eles estão interessados em fazer a religião funcionar, sabe? Vamos orar sobre isso, sabe? Vamos orar. Nós oramos um mês. Mas vocês ouviram a resposta? Eu acho que sim. Algumas dessas pessoas... Meu Deus do céu. Teve uma pessoa que falou que simplesmente Deus mandou ela casar com aquela outra pessoa. Não, Deus mandou eu casar. E Deus vai mudar essa pessoa. Deus vai mudar. Ele falou e ainda deu tempo, assim, o prazo é esse, Deus vai mudar essa pessoa. Adivinha o que aconteceu? Até hoje. Nunca mudou. Então Deus, ele pode falar para você. Agora deixa eu continuar. Kenneth Hagin, ele estava pregando como eu estou agora. E de repente, imagina aí essa cena. Eu estou pregando para vocês, estou falando com vocês. Vocês não percebem nada. Vamos imaginar que por acaso eu saí de mim. Eu continuo falando com vocês. Vocês continuam me ouvindo. Mas vocês não sabem, eu saí de mim. E fui parar num outro lugar enquanto estava pregando. Foi isso que aconteceu com Kenneth Hagin. Fui parar num outro lugar. E aí, ele foi parar no banco de trás de um carro onde tinha um homem e uma mulher na frente. E ele pregando. E aquela moça não estava na igreja. Aquela moça não estava na igreja, a qual ele estava interessado. E aí ele conta que Deus mostrou para ele. Aquela moça, eles pararam num lugar e ela adulterou com aquele cara. E era a moça que Kenneth Hagin estava interessado. Deus pode mostrar para você aonde você está entrando. Deus pode mostrar o futuro para você. Agora, os dons foram dados para o benefício da igreja. Para o benefício da igreja. Pode acontecer com você para você. Pode acontecer com você para alguém a qual você precisa falar. E Deus vai mostrar através de sonhos. Sabe que muitas vezes sonhos são sonhos proféticos. Eu não estou dizendo que todos os sonhos são sonhos proféticos, ok? Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que sonhos, Deus pode falar com você através de sonhos. E muitas vezes, sonhos proféticos. E Deus vai estar mostrando coisas e situações e pessoas para você nos sonhos também. E essas coisas são parte daquele grande pacote de benefícios que a igreja recebeu no dia do novo nascimento. Sabe quando você entra numa empresa nova e aquela empresa cheia de benefícios? Então quando você eles assinam a sua carteira, você é contratado, você já sabe os benefícios que aquela outra pessoa tem, você também tem. Não é assim? Sim ou não? Então você entra naquela empresa, porque você já fica sabendo, alguém te apresenta lá no RH, né? É assim, Dai. Alguém te apresenta no RH e fala, e a gente tem benefício de, a cesta é um valor X, tá? O vale transporte é X, aí a gente tem também o convênio tal, aí a gente tem também uma ajuda tal, aí a gente tem também o VR é tanto, e assim por diante, eles começam a te falar. Então esses são os benefícios daquela empresa. Quando você aceita Jesus, você recebe o pacote da salvação. E o pacote da salvação está incluído muitas coisas, muitos benefícios. E um deles é participar do sobrenatural. É participar. Agora veja, eu disse no início. Quanto mais você sabe de algo, mais aquilo começa a operar para você. Eu sei que no início você estava me ouvindo meio desanimado, meio com calor, tipo, para que ele vai falar de dons hoje? Se esse negócio opera com pastor? Por quê? Aí quando você começa a perceber que você pode ser e deve ser um candidato para tal, você já começa a ficar,
Oh, é isso mesmo, pastor? Sim, estou dizendo para você. Deus pode operar dons de cura através de você. Deus pode operar milagres através de você. Deus pode operar no dom da fé através de você. Deus pode operar no discernimento de espíritos através de você. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Deus pode simplesmente te dar variedade de línguas, interpretação delas. E Ele quer fazer isso. Agora nós precisamos entender que Ele é o maior interessado, e foi Ele que disse. Não é para você dizer para Deus: Deus, por favor, me dá com todo zelo os dons espirituais. Não, é Ele que está dizendo para você: ei, procure com zelo os dons espirituais. E procurar com zelo, zelo significa grande cuidado ou preocupação que se dedica a alguém ou algo, forte disposição, diligência e empenho aplicado na realização de algo. Veja que não é simplesmente eu até gostaria de ter. Não, não é eu gostaria. Ei, eu sou da família, então eu quero os dons também. Eu sou da família. Eu pertenço a essa família. Qual família? A família de Deus. E se Deus está dando dons, eu quero também. Eu não vou ficar de fora daquilo que Deus tem para liberar para o seu povo. Eu não vou ficar de fora. Se alguém está vendo um anjo, eu quero ver. Se alguém está tendo manifestações, eu também quero. Se alguém, oh irmão, irmã, se alguém está, eu também vou. Eu ficava olhando os pregadores operar nos dons, na unção. E quer saber? Deus não tem prediletos. Eu fiquei pensando: Deus não, Ele não pode ter prediletos. Oh, Ele não pode. Se Ele faz para um, Ele faz para o outro também. Então eu vou ter isso, eu vou operar nisso, eu vou entrar nesse negócio. Agora existe algo que somos nós que temos que fazer, e a nossa parte Deus não vai fazer. Ele não vai procurar com zelo os dons espirituais. Você deve procurar. Se for necessário, jejua, se consagra, ora, pede, ora em línguas, gasta quanto tempo for necessário. Aleluia! Nós estamos começando. Ei, está começando a ficar empolgante, irmão, não está? Aleluia! Deus é o maior interessado em que os dons espirituais. Agora, opere na igreja. Agora pensa comigo uma coisa. Você compra um presente para alguém. Se você é como eu, que compra um presente para alguém, e a data para dar o presente, vamos supor que é dia 30, ou chega dia 28, eu quase não consigo mais. Oh meu Deus do céu, será que eu não posso dar hoje esse negócio? Não é assim? Você também é assim, sim ou não? Meia-noite. Nossos aniversários em casa é meia-noite. A gente fica lá assim, meia-noite. Eu me lembro do último aniversário, que foi o do Gustavo. E ele estava lá para cima, a gente estava em atendimento em casa. Era dia 6, atendimento. E muitas vezes nossos atendimentos eles vão até tarde. E o Gustavo estava lá no quarto dele. E eu também estava aqui olhando e pensando no relógio, e pensando nele, né? Porque normalmente a gente sempre faz isso. A gente espera 11h59. Vai virar meia-noite. Então eu também comecei a ficar ali sentado na mesa e pensando: rapaz, vai dar meia-noite. Conclusão, era 2 horas da manhã, eu ainda não tinha ido lá falar com ele e dar o presente para ele. Então eu imagino que ele estava lá agoniado. E eu estava agoniado também, porque o pai é assim. O pai é assim. Mas eu arrumei um tempinho e saí correndo e fui no meu quarto, peguei o presente dele e falei: está aqui o seu presente, meu filho. Então eu penso que Deus é muito mais do que isso. Então se Ele dá dons espirituais, Ele fica desejoso que você pegue o dom, que você usufrua do dom, que você participe do sobrenatural, que você tenha isso. Ele fica desejoso que você possa operar. Então olha só, não fica pensando: será que Deus vai ter alguma coisa para mim nesse sentido? Não, você assinou já. Você assinou o contrato. Você já entrou já. Agora você pode ser participante também.
Não é sobre você. Não é se você merece. É sobre Ele. Ele quis dar. Você entende isso? Não é se você merece. Ele quis dar para nós. E meu irmão, e minha irmã, se Ele quis dar, eu vou participar da festa. Se Ele tem revelação, eu quero. Se Ele tem visões, eu quero. Se Ele tem curar pessoas, eu quero. Aleluia. Há 20 anos, há mais de 20 anos de fato, eu oro pelos dons espirituais. Já tenho operado na minha vida, mas eu ainda não estou satisfeito. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu sei que o Senhor tem mais. Eu sei que o Senhor quer fazer mais e eu também quero. E Deus vai operar na sua vida se você puder acreditar nisso. Eu não vou conseguir ir para a parte 2 disso, que é ensinar hoje algumas coisas, mas nesse mês nós vamos ensinar algumas coisas. Eu ainda vou pregar bastante, então eu vou ensinar dentro dos dons espirituais. Hoje eu vou dar uma oportunidade para a gente deixar operar isso através das nossas vidas, mas antes eu queria que você hoje começasse a desejar e nós vamos orar sobre isso. Eu quero ter uma igreja que a igreja opera nos dons. Eu sei que muitos pastores eles têm medo que os dons operem, porque as pessoas acabam bagunçando. Mas não se preocupe, eu estou aqui para corrigir, para orientar, para chamar a atenção algumas vezes também. Eu vou fazer isso, eu já faço isso, ok? Porque eu sei que tem pessoas que agem com excesso, ok? Eu sei que tem isso, tem tudo isso, mas deixa comigo que eu vou com você nessa. Eu vou ensinar você, eu vou fluir com você. Eu vou corrigir você, você vai ficar com raiva às vezes, mas eu vou corrigir do mesmo jeito, que eu não me importo com cara feia. Ok? E já para começar, eu não quero que ninguém, tá bom? Ninguém coloque a mão em ninguém, tá bom? Por quê? Deixa eu dizer algo para você. Quando você impõe as mãos em alguém, você está transmitindo algo, ok? E se você tem coisas boas para transmitir, isso é ótimo. Como foi o caso da Érica, há 2 domingos atrás. Mas o problema é que tem pessoas que eles estão vivendo de qualquer jeito lá fora, se enchendo de demônios, praticando sexo ilícitos e quer chegar na igreja e impor as mãos nos outros. Já tivemos isso. Isso acontece em igrejas. E eu não quero ninguém transmitindo demônio para ninguém nessa igreja. Então se para isso, ouça, se para isso eu vou precisar até pedir para os ministros não impor as mãos, a não ser que eles estiverem ministrando. Ok, porque se eu convidei eles para ministrar é porque eu acredito e confio neles, certo? Quando eu coloco um ministro para ministrar aqui, seja da música, seja da oferta, seja da pregação, é porque eu confio neles. Então eu confio ao ponto de deixar eles orar por alguém, ok? Mas, enquanto eu estiver ministrando, eu não quero que ninguém ponha as mãos em ninguém. Nem eles, e nem vocês, e nem ninguém, ok? Enquanto eu estiver ministrando, não, ok? A não ser que eu mesmo peça para acontecer isso, ok? O que eu faço com isso? Eu protejo vocês. Eu protejo a igreja a qual eu pastorei. Eu protejo você. Eu já tive e tal. Eu estava no final do culto conversando aqui. Olhei para o lado, tinha ali umas pessoas ali. E o rapaz ali impondo as mãos. Oh, chama ele ali. Não, chama ali. Rapaz, senta aqui, vamos conversar. Não, eu não quero que você faça isso. Não, eu não autorizo não. Ok? Eu sei que lá fora essas coisas podem acontecer. Mas aqui dentro eu sou o responsável. Então eu não vou deixar bagunçar as coisas. Outra coisa que já aconteceu no que diz respeito à profecia, é por isso que precisa aprender e progredir nos dons para a edificação da igreja. É por isso que precisa ter alguém que ensina, alguém que corrige, alguém que ensina. Porque aí fica tudo orientado. O que eu recomendo nessa igreja? Todos aqui podem profetizar, todos aqui podem dar uma palavra, todos. Mas tem que falar aqui publicamente. Ok? Não, escuta o que eu vou dizer para você. Eu vou encorajar vocês nos dons. Eu vou ensinar vocês nos dons. Mas por favor, não fala entre você e uma outra pessoa somente. Porque a Bíblia diz, eu ia entrar nisso ainda, não vou poder hoje, faço isso no novo culto. Mas a Bíblia diz que a gente... Bom, eu vou ler hoje para você. 1 Tessalonicenses 5. Ok, vamos começar no 19. Vocês aguentam mais um pouco aí? Ok, 19.
Diz assim: não apagueis o espírito. Então é claro, nós sabemos que nós não devemos apagar o espírito. Mas ele diz mais, ele não parou aí. Ele diz: não desprezeis as profecias. Que quer dizer, igreja, por favor, não desprezem as profecias. Ok? Então tudo isso está certo. Não apague o espírito e não despreze as profecias. Alguém pode parar aí e dizer: tá vendo, pastor? Você quer evitar a gente operar nos dons aí, ó. Calma, ele não parou, porque ele sabia o que isso também pode causar. Então ele disse: julgai todas as coisas e retende o que é bom. Tá? Ele escreveu essa carta. E em 1 Coríntios 14, Paulo falou também para julgar as profecias. Ok? Vamos ler em 1 Coríntios 14, a partir do 26, eu vou ler bem rapidamente. Eu vou passar isso muito rápido, para instruir, já que eu entrei, já comecei. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outro língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, isso sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3. E os outros? Então vamos lá, os outros somos nós, os outros, ok? Todos nós. Então assim, tratando-se de profetas, que falem apenas, quantos que ele recomenda, Paulo? 2, ou quando muito, 3. E isso sucessivamente, e haja, e os outros julguem. Ok? O que significa? Agora pensa comigo uma coisa, irmão, irmã. O Vinícius tem uma palavra para mim, e ele me chama lá no cantinho. Ok? É só um exemplo, eu e ele aqui. Ele me chama lá no cantinho, tem uma palavra para você. Ah, é? É, aí só eu e ele. Aí ele me dá a palavra. Vocês ouviram a palavra? Como vocês vão julgar o que ele disse? Como? Então, baseado no ensino de Paulo, eu tenho uma mente boa para entender que para julgar a gente precisa ouvir também. Então eu digo: você tem uma palavra? Ok, vem aqui falar para a gente aqui, publicamente. Ok? Então, é melhor, porque, deixa eu contar algo para vocês, e como eu já falei isso várias vezes, está nas minhas mensagens gravadas no YouTube, a Vânia não vai se importar. Ela, na época, eles não eram do Verbo da Vida, de fato que o Barbosa não era nem crente. E o Barbosa está lá atrás, onde está a Vânia? Está ali. E ela foi no monte, ele não era crente. Você não era crente ainda, né? Primeira semana? Então, primeira semana de cristão. A Vânia foi lá no monte. E ele não, ele ficou em casa nesse dia. Nada contra monte e nada a favor também, beleza, gente? Beleza? Nada contra e também nada a favor. Ok? O pastor é contra. Não, não diz que eu sou contra, também não diz que eu sou a favor. Beleza? Porque se for para o monte para orar mesmo, beleza. Mas não foi o que eu vi as 6 vezes que eu fui no monte, ok? Então, beleza. Aí a Vânia subiu no monte, estava lá. E uma dita profeta, era uma mulher, Vânia? Era uma mulher? Uma dita profeta, estava dando profecias, liberando profecias. E nesse dia, ela liberou uma profecia para Vânia de que o Barbosa estava traindo ela. Certo? Traindo. Como Deus falou, certo? Se um profeta falou, Deus falou, né? E aquilo não pôde ter sido julgado. Ela chegou em casa como, gente? Agora você vai me contar quem é. Não, você vai... Quem é o quê? Não, Deus falou. Deus falou. E naquela época ela não tinha a sabedoria que ela tem hoje, ok? Ela não tinha, ele também não tinha. Então ela ficou lá brigando com ele. Você vai me contar quem é. Você vai contar quem é o quê? Deus falou que você está me traindo. E aí ficou aquela confusão dentro de casa. Se tivesse alguém maduro na época para corrigir essa besteira, porque o que acontece? Essa mesma profeta ou suposta profeta tinha dado a mesma palavra para outro casal. E o que aconteceu? Esse outro casal se separou, ou estava se separando. Eu acho que aconteceria a mesma coisa com o Barbosa que a Vânia, se ela não perdoasse o pecado que ele não cometeu. Não é? Mas beleza, conclusão. Tinha um casal maduro lá naquela igreja, tinha uma família madura lá sim, não é?
E essas pessoas que eram maduras foram até a casa do Barbosa e da Vânia e explicou para eles que aquela pessoa estava errada, que ela já tinha feito aquilo e estava fazendo de novo. Então, na verdade, aquela pessoa estava bagunçando a igreja e alguém chegou para corrigir, ok? Alguém chegou para corrigir. Lá no início do meu pastoreio, eu me lembro de uma pessoa, ele não está mais entre nós, o tal profeta. A gente chama assim, né? O tal profeta, né, Banks? O tal profeta. O tal profeta. Então, esse homem, ele estava dando profecia para uma das irmãs da igreja que está aqui hoje, mas não vou falar quem é, só ela vai saber, eu acho. Estava dando uma profecia para ela e ele estava acertando. Ele estava acertando. Só que ele estava sentado com ela ali, ele sentou e começou a profetizar para ela. E ele estava dando as coisas certinhas. E depois disso, que ele acertou e tal, daqui a pouco ele estava cantando ela. Estava cantando. Cantando. Agora deixa eu dizer para você, não é porque alguém está acertando que é de Deus, ok? Espíritos familiares também operam. E que são espíritos familiares, pastor? Demônios, que eles acompanham famílias, então eles sabem das coisas. Pessoas já foram supostamente usadas em dons para falar: ei, lá naquele cofre seu lá, tem a joia tal. Eita, aqui é Deus purinho, hein? No cofre, em tal lugar, tem a joia tal. Então Deus está dizendo para você dar aquilo para mim. Vai vendo. Desconfie, gente, desconfie. Seja quem for, se for eu, desconfie. Ok? Desconfie. Porque se você vai dar algo para alguém, não vai ser porque alguém falou, vai ser que Deus falou com você diretamente. Ó, você comprou tal coisa, tal carro, não é? Você não é daqui, mas estou te dizendo, então é carro tal. É isso, glória a Deus. Foi tal dia que você comprou? Amém. Foi isso mesmo. Então Deus está dizendo para você me dar. Desconfie. Deus não falou isso não. Desconfie. Ok? Então, o que eu estou dizendo para vocês? O que acontece muitas vezes nas igrejas é que os pastores têm medo dessas coisas acontecer. Mas se a gente ensinar, não vai acontecer. Ok? É por isso que eu sou um pouco duro no que diz respeito a dons. Eu já corrigi, quem está comigo há bastante tempo, e os pastores estão, eles já me viram corrigir várias vezes. E se eu estou aqui pregando e vejo um montinho ali, eles já olham para mim, o pastor vai fazer alguma coisa, pode ter certeza que eu vou. Eu não vou deixar acontecer isso aqui não. Não, palavras paralelas não vai ter aqui nessa igreja não. Então se você está dando palavras paralelas, saiba, vai chegar em mim. E aí eu vou ser duro com você. Ok? Eu vou ser duro com você. Porque eu não quero que isso aconteça nessa igreja. Eu quero que, olha só. Primeiro que eu não quero ter medo que os dons operem através dos membros da igreja. Eu não quero ter esse medo. Eu quero que opere mesmo. Só que eu quero saber o que está acontecendo. Quero que os ministros aqui saibam. Talvez se você tem alguma palavra para alguém e eu não estiver por aqui ou estiver ocupado, chame um dos nossos pastores, das mulheres aqui, um dos ministros, chame alguém, ok? Para que possa ouvir o que você está falando e não somente ouvir, julgar o que você está falando também, ok? A gente vai querer saber sim. Então vocês cristãos, ó, não é só não falar não, vocês também não é para deixar. Eu tenho uma palavra para você. Ah, tem? Então peraí, vou chamar o pastor aqui, ó. Não precisa chamar o pastor, então eu não quero a sua palavra. Ok? Então eu não quero a sua palavra. Porque assim, os crentes, o ser humano, ele gosta do sobrenatural. Então alguém tem uma palavra, então o crente já fica todo animado, né? Ai, tem uma palavra de Deus. Às vezes não é de Deus, querido. Às vezes não é de Deus. E tem outra coisa que eu quero corrigir também. Se alguém tem uma palavra de Deus para você, por favor, não vai gritar e chorar antes de ouvir a mensagem. Não fique emocionado antecipadamente, ok? Não fica lá, eu tenho uma palavra de Deus para você. Ah! Calma! Não falou! Porque o crente fica tão empolgado. Ai, Deus apontou para mim, Ele tem uma palavra para mim. Você nem sabe se é de Deus ainda. Para você saber se é de Deus, você vai precisar ouvir. Deus está mandando você deixar a sua esposa. Se alguém
mal intencionado, né? Que queria mesmo deixar. Oh, Deus falou. Aleluia. Deus falou. Ó, você viu, né? Deus falou. Você acha que Deus... É. Então, essas coisas, elas podem acontecer. Hoje, aqui, eu vou dar liberdade para vocês fluir nos dons, tá bom? Se você tiver uma palavra, a banda pode subir. Se você tiver uma palavra, você vai poder falar. Mas lembre-se, você vai falar publicamente, ok? A Sara, por exemplo, tem uma palavra, vem um bilhete ali, para o Guto. Ela vai falar publicamente. E se ela falar alguma coisa que não é bíblico, eu vou corrigir publicamente também, ok? É assim que funciona, certo? Fica de pé um pouco para relaxar, vamos cantar, vamos adorar e vamos deixar o Espírito fluir. Agora não tenha medo. É claro que se você não tem mesmo uma palavra de Deus, você nem vai falar mesmo. Aqui é o bilhetinho, ó. A Sara tem uma palavra para o Guto. Então ela vai falar daqui a pouco. Aleluia. Estão empolgados para fluir? Antes de fluir, deixa eu fazer algo junto com vocês. Eles vão cantar e tocar, e nós todos vamos orar e vamos pedir para Deus liberar os dons do nosso meio. Pode ser? Uma pessoa fazendo sozinha é uma coisa, a igreja toda em prol do mesmo objetivo é outra. Então nós vamos todos em busca do mesmo objetivo aqui. Qual, pastor? Nós vamos buscar os dons espirituais hoje à noite, ok? Lembre-se, Deus é o maior interessado. Mas você está dizendo para ele assim: eis-me aqui, Senhor, ó, eu sou um candidato, tá bom? Eu sou um candidato desses aí que o pastor falou. Eu quero ser usado pelo Senhor e estou desejoso de ser usado pelo Senhor. Então vamos, eles vão cantar e nós vamos orar, ok? E já ora para eles também que vão estar cantando, para Deus liberar na vida deles também, ok? Aleluia. Vamos lá, pode tocar e cantar. Aleluia. Glória. Santo, 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 não há outro corpo, não há outro corpo, não há outro corpo, Jesus. Está preparada a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos. Agora começa a orar pedindo os dons espirituais. Começa a orar pedindo eles para o benefício da igreja. Oh, aleluia, aleluia. Ei, peça, ore, busque com zelo, busque com zelo. Pai, nós queremos as manifestações dos dons espirituais. Nós queremos, Pai, ser usado no seu poder. Nós queremos que a igreja seja enriquecida com isso, Pai. Nós desejamos, Senhor. Oh, E agora pra sempre.
Senhor. Abra, Senhor. Ei, Senhor. Opera, Senhor. Os dons de poder, os dons de revelação, os dons de inspiração. Libera, Senhor. Libera, Senhor. Abra os olhos espirituais do seu povo. Abra os olhos espirituais do seu povo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Ei. 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 Glória ao seu nome. Glória ao seu nome. Glória ao seu nome. Glória ao seu nome. Ei, a unção aumentou nesse lugar. A unção aumentou nesse lugar. A unção aumentou. Ei, eu sinto a unção. Eu sinto a unção. Fique ligado, fique ligado. Fique ligado. Fique ligado, fique ligado. Oh, aleluia. 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 Eu sei que eu já orei por isso aqui outro dia, mas eu percebo de novo isso vindo para mim. Enquanto eu falo com você, eu tenho até lutado contra isso. Mas parece que tem alguém aqui que sente dores nos ouvidos, ou em um dos ouvidos. Tem alguém sentindo essas dores aqui? Dor no ouvido. E se houver alguém aqui ou alguém que está assistindo pela internet, se você estiver assistindo pela internet, escreva para nós saber que é você. Deus vai te curar. Mas se é aqui dentro da igreja, eu quero saber quem é. Eu queria pedir para acender a luz aí, a luz do fundo, só a última luz. Últimas lâmpadas aí. Ok. Se tem alguém aqui com dores nos ouvidos, me avise para que eu ore por você. Tem uma unção aqui para curar. Tem uma unção para curar aqui. Acompanhe na internet e me avise, ok, pessoal? Acompanhe aí na internet e me avise. Aleluia. 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 Agora é a hora dos dons operar no nosso meio. Sara, venha. Venha. Guto, quando você estava aqui fazendo adoração espontânea, eu estava... Peraí. Aumenta só um pouquinho dela que está bem baixo. Continua. Eu estava te olhando e eu vi você aqui adorando. Quando eu fechei os meus olhos, eu vi você da mesma forma, só que em outro lugar. Era um lugar muito grande e tinha um púlpito muito alto e eu vi as pessoas, muita gente. E aí eu abri os meus olhos, você estava aqui de novo. Aí eu falei, Senhor, mas isso é de mim? Se for do Senhor, eu quero ver isso de novo, eu quero que isso fique mais forte. Eu fechei os meus olhos e eu vi você de novo naquele lugar. Só que quando eu vi, as pessoas estavam rendidas, algumas sendo curadas. E aí eu via como se aquilo que você estava ministrando entrava em cheio assim no coração das pessoas, sabe? Como um raio. E eu via o Espírito Santo correndo em volta delas, enquanto você ia entregando a pessoas e iam sendo curadas. Aleluia.
o aumento da demanda tem um aumento de unção, então eu creio que Deus está falando com ele sobre uma nova unção vindo sobre o culto. Aleluia, uma nova unção. E aí, alguém com aquelas dores que eu falei? Vocês estão ouvindo bem aí? Estão ouvindo bem? Alguém com aquelas dores? Deus quer curar você. Deus quer curar você. E tem uma unção aqui para curar você. Tem uma unção aqui para curar. E aleluia. Aleluia. Levanta a mão só as pessoas que estão sentindo alguma dor agora. Levanta a mão somente as pessoas que estão sentindo alguma dor agora. Um ali, tem mais alguém? Sentindo alguma dor agora? Alguém que estiver sentindo alguma dor? Rodrigo? Está sentindo dor? Na cabeça? Vem cá, vem. Ele está sentindo dores. E a unção está aqui para despedaçar o jugo. O poder de Deus está aqui para curar. Livre de toda dor. Livre. 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 De quebra ele vai receber uma nova unção. Uma nova unção. Mas tem muita unção aqui. Isso mesmo, renda-se, renda-se, renda-se. Fogo sobre ele, fogo sobre ele. Mais, em nome de Jesus. Cheio, 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 cheio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você está com alguma doença, seja ela qual for, eu vou orar por você. O Rodrigo acabou de ser curado aqui. Eu nem perguntei para ele, mas eu sei. Eu confio na unção. Eu confio na unção. Aleluia. Agora me conta como é que está aí. O que foi? A hora que eu coloquei a mão assim, foi aquela hora que eu coloquei a mão no seu ombro? Aleluia. 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 Fogo sobre ele, fogo, fogo sobre ele. Qual que é o problema? Todos os dias da minha vida. Há muito tempo. Esse vou pedir. Ok. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus, eu libero a unção para curar. Eu libero o poder para curar. Neste lugar Todos os dias da minha vida. Cura sobre ela agora. Vou pedir. Neste lugar. Deixa eu ver. Vem até aqui, venha. Vem até aqui. Ele ainda dói? Foi? Dá um pouco ainda? É? Ok. Mas ele tem que sair completamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu libero a unção para curar. Eu libero a unção para curar. Repreendo agora todo o mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu disse em nome de Jesus. Fogo sobre ela. Do alto da cabeça até a sola dos pés dela.
nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode ir embora, pode ir embora. No final você me conta o que aconteceu. Aleluia. Às vezes é instantaneamente, outras vezes a cura vem depois, mas vem. Aleluia. Alguém aqui tem uma palavra? Alguém tem uma palavra? Renato tem. Quem mais tem uma palavra? Aleluia. Me arruma o microfone. Aleluia, vem cá. Pode falar. Então, o Senhor estava ministrando no meu coração, ele falava assim, que o tempo de aumento está chegando na sua vida. E tudo que você pregou, ele vai derramar 100 vezes mais. Porque tudo que você está fazendo para ele vai fazer por você 100 vezes mais. Ele sabe a fé que você tem nas finanças. Deixa eu te dizer uma coisa. Essas finanças que estão vindo na sua mão, não é para você, só para você, mas é para você repartir entre os irmãos e entre as igrejas, ajudar essa igreja a crescer. Porque Deus está contigo, querido. E Pison, ele disse que Pison está sobre a sua vida. Todo aumento está sobre a sua vida, creia nisso. Eu vi essa palavra no meu espírito. Aumento sobre a vida dele, aumento sobre a vida dele. E há uma unção para você prosperar, querido. Há uma unção para você prosperar. Há uma unção para você prosperar. Há uma unção para você prosperar. Há uma unção para você prosperar, querido. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deixa eu só dizer algo para vocês todos. Ajude ele aqui. Ok, nós estamos aprendendo a fluir com o Espírito, certo? E eu estou dando uma oportunidade para você aprender a fluir, ok? Só quero pedir para você não falar coisas óbvias, ok? Não precisa falar coisas óbvias. Todos vão ter a oportunidade, se quiser, para fluir com os dons, ok? E normalmente, deixa eu explicar isso, até é bom você saber. Às vezes Deus vem na palavra de conhecimento, não é o meu caso dessa forma, mas pode ser com você. Às vezes você vai sentir uma dor que você não tinha, ok? É uma dor que você não tinha. Você começa a sentir aquela dor num momento como esse. Isso está significando que alguém, provavelmente na congregação, está com aquela dor. Ok? Ou com aquele problema. Você começa a sentir aquilo no seu próprio corpo, ok? E quando aquela pessoa é manifesta, é revelada, e a gente ora e aquela pessoa fica curada, automaticamente aquilo sai de você também, ok? Às vezes sai até quando a pessoa aparece. Isso acontece normalmente com o Jean, tem outras pessoas também. O Jean já saiu para pregar comigo e já operou no dom, a palavra de conhecimento, através disso, através de algo que ele sentiu no corpo dele. O Lely, que não está aqui também muitas vezes, a Eude, que também não está aqui também muitas vezes. Então, eu quero já dizer para você que isso pode acontecer com você, ok? Você pode operar num dom, palavra de conhecimento, através de sentir algo no seu próprio corpo, e isso está significando que alguém na congregação está com aquilo, ok? Então é isso. Agora, o André tem uma palavra? Vem cá, André. Vem cá. Mais alguém tem uma palavra aqui? Mais alguém? Fica aí. Mais alguém? Não? Então vamos ouvir a dele aqui. Agora, antes que Pode tirar a máscara para falar, tá? Tava aqui no meu lugar, antes que o pastor começasse a falar que você sente no próprio corpo, eu senti em mim um peso nos ombros. E aí eu falei, nossa, os ombros pesado, né? Isso não é de mim. Aí o pastor começou a falar isso, que a gente vai começar a sentir Sim. uma coisa que talvez alguém esteja sentindo no próprio corpo. E aí aumentou. Então, eu acho que alguém deve estar com um peso muito grande nos ombros ou uma dor forte, muito forte nos ombros. Ok. Como se isso me puxasse para baixo, sabe? Ok, vamos saber disso então. Tem alguém aqui sentindo isso? Vocês ouviram o que ele disse? Um peso nos ombros ou algo como uma dor?
Alguém aqui assim? Alguém? Não tenha medo, não tenha vergonha, ok? E eu acabei de terminar de falar, não tô sentindo mais. Ok. Às vezes também acontece, André, só para você aprender, os outros também. Às vezes acontece também, é você? Mas eu vou concluir aqui, Cris. Às vezes acontece também de quando a pessoa é revelada no mesmo instante, ela também fica curada. Já aconteceu assim com você, né, Jean? Às vezes você fala, né? E às vezes já aconteceu no final das pessoas falar, a hora que ele falou aquilo, aquela dor saiu, aquele negócio saiu. E às vezes a pessoa acaba nem se manifestando porque ela já foi curada. Mas é bom mesmo assim você se manifestar para que a igreja saiba que o poder está operando, que os dons estão operando, ok? Vem cá, Cris, vem cá. Você está sentindo peso nos ombros? Os dois ou nenhum só? É. Começou com dor. Aí tem um peso. Tava com inteirinho. Você viu como é preciso isso? Ela vinha sentindo tudo isso e no culto inteiro aqui, esse peso. Ok? O culto inteiro isso acontecendo. Então veja, você pode participar, você não precisa ser somente espectador, tá bem? Tá vendo? Você pode participar aqui como o André ali, o Renato. E Deus pode usar você, Ele quer usar você. E pode ser que não aconteceu ainda, mas quando você vai... Eu estou aqui tocando no ombro dela porque já está ficando curado. Está sentindo leve? Ela falou, já estou sentindo leve. Já estou sentindo. Deixa eu tocar do outro lado. Enquanto eu falo com vocês, ela vai ficando leve. A unção está sendo... É isso que eu falo para vocês, ó. Por que eu não gosto que a reveria as pessoas vão impondo as mãos? Porque impor as mãos transfere algo. Eu estou transferindo poder, ok? Mas e se não fosse poder? Então, impor as mãos, transfere. Você vê que Jesus disse, imporão as mãos sobre enfermos e eles ficarão curados. Em outros lugares ele disse para orar pelos enfermos. Nesse caso em João, em Marcos 16 na verdade, ele falou imporão as mãos. Ele não falou sobre orar, ele falou imporão. Então é por isso que muitas vezes eu só imponho as mãos, quando eu tenho direção. E aí as coisas acontecem. Por exemplo, a Cris já ficou leve aí, não é? Já senti leve já. Eu tava o tempo todo incomodada assim, com dor, até me esticando ali na cadeira. E já não tô mais sentindo. Passou. Curada. Glória a Deus, obrigado. Glória a Deus. Tá vendo? E eu não preciso ser o único a operar nos dons. Ok? Você aguenta mais um pouquinho, a gente... Aguenta mais um pouquinho. Você tem? Fala no seu, pode falar no seu. Pode falar ali diretamente. Eu estava aqui tocando e eu comecei a sentir um incômodo na lombar. Começou a esquentar muito, começou a incomodar. E aí eu até falei pro Vinícius que eu não lembrava o nome, aí ele me falou lombar. Certo. E assim que eu falei pra ele, a dor foi sumindo, mas tá incomodando de novo. Tá incomodando de Alguém novo. tá sentindo essa dor na lombar. Então tem alguém assim, tem. Onde está você aí? É você? Venha cá. Agora, e aquela questão do ouvido? Alguém escreveu na internet ou tem alguém aqui na igreja para ser curado? Que eu falei do ouvido, tem alguém? Não, ninguém na internet, né? Então, deve estar aqui na igreja. Venha mais, Barbosa. Enquanto isso, coragem. Já aconteceu comigo de eu ter palavra de conhecimento e pensar, errei, não apareceu ninguém. Aí pessoas vieram me procurar depois, pastor, era eu. Não faça isso, gente, que aí você não está contribuindo para que as pessoas creiam mais, ok? Então se é você, só diga, sou eu vou até aí se você quiser para orar por você. Você está sentindo isso aí? Sentindo aqui, né? Aqui, ok. Em nome de Jesus, eu libero a unção. Pode sentar vocês também, os outros sentaram, pode sentar. Não tem problema não. Em nome de Jesus, eu libero a unção para curar. Em nome de Jesus, curado, livre. Agora veja isso, veja. Como é que está aí agora, Guto? Saiu? Muitas vezes, a pessoa que recebeu a palavra de conhecimento, na hora que eu começo a orar, ela se libera, fica livre. Agora vamos saber aqui do Barbosa. O que aconteceu? Não, passou mesmo? Passou. Não precisa tentar me agradar, ok? Eu estava em casa, eu até falei pra minha esposa na hora que estava para vir para a igreja, eu falei, eu tô aqui desse lado doendo muito. Foi até incômodo para mim vir. Olha só. E agora já era. Vamos embora.
Vambora. Glória a Deus. Curado, curado, livre. Livre. Isso precisa ter na igreja, ok? Dor no dedão do pé, latejando. Vocês ouviram isso? Alguém tem dor aí no dedão do pé que está latejando? Alguém? Alguém? Para ser curado, sair daqui instantaneamente curado. Ok? Instantaneamente curado. Parou? O Jean falou que aqui parou. Mas eu quero saber da igreja aí. Alguém? Você? Você estava sentindo isso? Como que é? Inchado. Os dois. Ok, põe a sua mão lá. E eu ponho a mão no seu ombro, ok? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu libero essa unção. Eu libero poder para curar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Conforto nos pés dela agora. Conforto, leveza. Todo jugo sendo despedaçado por causa da unção. Todo jugo despedaçado, destruído. Em nome de Jesus. Confira aí como está agora. Está refrescando? Curado, 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 curado. Aleluia, 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 aleluia. Mais aqui, mais. Aqui, Thiago. Antes de você começar a falar, antes do Danilo começar a falar, que ele estava sentindo algo, eu não lembro agora. Mas antes de você começar a falar sobre o que você estava falando, eu comecei a sentir algo aqui. E eu não sei porquê, mas começou assim, começou a doer e não dava com essa dor antes. E eu acho que tem alguém aqui com essa dor. Ok. Ok, ele está falando que tem alguém que está provavelmente sentindo dores aqui. Você consegue ver? Alguém está sentindo essa dor? Alguém? Alguém? Alguém que estava sentindo e ficou livre dessa dor aqui hoje? Tem alguém que estava sentindo e ficou livre hoje? Hã? Não tenham medo. Não tenham medo. Não tenham medo. Dor na cabeça e vontade de vomitar. Você? Vem cá. E aquela outra dor? Alguém? Para ser curado? Você está sentindo isso agora? Entendi. Ok. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu repreendo todo o mal agora. Em nome de Jesus. Fora! Em nome de Jesus. Curada, livre, livre, livre. Mais alguém para receber cura aqui? Mais alguém? Mais alguém? Eu ouço o Espírito dizer. Aquela porta que você está aguardando, eu estou falando sobre emprego, ok? E você estava aguardando para essa semana. O Senhor manda te dizer, já está tudo feito. Eu disse, já está tudo feito. Essa semana. Essa semana. Ok? Ok? Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Tem uma unção fluindo aqui, gente. Tem uma unção fluindo aqui. E essa perturbação maligna na sua vida está deixando você agora, em nome de Jesus. Eu não vou expor
mas eu estou repreendendo esse mal agora, em nome de Jesus. Eu quebro o seu poder, diabo. Eu quebro o seu poder, Satanás, agora, em nome de Jesus. Fora, fora, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, queridos, vocês foram abençoados? Amém. Nós vamos aprender depois mais sobre essas coisas. Quero que você fique pronto, preparado e com expectativa também para aprender e fluir com o Espírito, tá bom? Aleluia. Vamos encerrar agora o culto, apresentar os visitantes. Hoje a gente estendeu um pouco mais, mas os cultos do Espírito Santo não tem como fazer eles curtinho, né? Se a gente quer realmente receber de Deus, ser abençoado de várias formas, nós vamos precisar tomar mais tempo, ok? Glória a Deus. Deixa eu falar o nome dos visitantes aí. E aí você vai ficando de pé para a gente te conhecer, te apresentar e te cumprimentar. Daniel, cadê o Daniel? Fica de pé, Daniel. Patrícia, sejam bem-vindos. A Bianca, vai ficando de pé, tá bom? A Bianca tá lá atrás. Yes, a Sandra. Ali a Sandra. Maria de Jesus, tá lá atrás também. Henrique. Olha o Henrique lá atrás. Nicolas. Aqui o Nicolas. Todos vocês segurem aí. Sejam bem-vindos no nosso meio, ok? A igreja quer cumprimentar vocês e até cantar para vocês. Nós vamos fazer isso agora, ok? Seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos vivendo, essa igreja ama você. Seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos vivendo, essa igreja ama você. Aleluia, sejam todos bem-vindos. Pastor Ricardo e Érica estão aqui do meu lado direito e eles vão ter uma conversa rápida com vocês lá naquele canto lá. Podem ir lá, pastores, recebam nossos queridos visitantes, ok? Os demais fiquem de pé, mas antes, olha só, deixa eu falar algo, segura aí, vai ter que falar algo. Eu estou mandando, já estou indo para a quinta mensagem para casais, ok? Estou mandando diariamente uma mensagem por dia sobre o relacionamento conjugal, casamento. Então aí, se você gostaria de receber as minhas mensagens, me procure, me dá o seu contato para me passar. Se por acaso eu não estou mandando para você, já tem o seu contato, me avisa, que são muitos nomes, muitos números, então eu posso resolver isso e te mandar as mensagens, tá bom? E se você não quiser receber essas mensagens, está recebendo, me avisa, pastor, eu não quero receber elas não. Fica tranquilo, Deus abençoe também, tá bom? Então fica de pé aí, toda a igreja, sejam abençoados na prática da palavra.